Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô aqui, tô chegando em casa tem um pouquinho de tempo, tem uns 15, 20 minutos. Deu tempo de tomar meu cafezinho pré-live. Mas não deu tempo para muita coisa hoje, não. Muita ocupação, muita coisa para fazer, muito problema para resolver. Minha esposa acabou de chegar em casa. Missa linda! Gostou da missa, né? E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Eu hoje tive tempo nem de fazer a chamada. Trabalhei feito um condenado hoje, mas graças a Deus estou produzindo um monte de coisa, resolvendo um monte de problema. Isso é que é importante. Né? E esses dias tem ficado difícil. Mozinho que está ali, acabou de entrar, ela está ali na sala, mas ela está aqui. Boa noite, mozinho, paz e bem. Boa noite, mozinho. Ai, ai. Vou te ouvir daí, hein? Eu tô aqui colocando a senha para entrar no computador, porque faltou luz ontem. E aí desligou tudo. Essas coisas de faltar luz aqui no Rio tá uma desgraça. E aqui em Laranjeiras falta mais luz do que no Rio de Janeiro inteiro. Se faltar luz 10 vezes no Rio de Janeiro, falta 15 aqui na minha casa. Vai fazer o quê? Estamos tocando, estamos resolvendo, me preparando para sábado. Sábado vai ser um dia muito, muito agitado, com muitas coisas para fazer, né? E aí já viu, né? Estamos esperando agora o Firefox entrar, ele está dizendo, vou aqui ver se ele entra, não entra, vai, não vai, tá entrando, tá devagarzinho, mas tá indo. Né? Não adianta ter muita pressa nessas horas, não. Entrou, ainda não entrou o site da CNBB, mas vamos devagar, vamos. Temos ainda 2 minutos, o site da CNBB está entrando. De pouquinho em pouquinho as coisas estão rodando, é só ter um pouco de paciência. Né? Não adianta a gente ficar perturbado à toa, né? Então vamos esperar mais um pouquinho. Né? Mas está indo. Graças a Deus está indo tudo direitinho. Eu estou aqui vendo, mas acho que está indo tudo certo. Ainda não entrou não, mas vai entrar. Vai entrar, só ter um pouco de paciência. Entrou o site, vamos lá para o Evangelho. O Evangelho está entrando, o Instagram está entrando, acho que entrou tudo, né? 19h35, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, no 6º mês,
O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhes: Não tenhais medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberá e darás luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que é considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Bernardo, nós estamos no ano A. Por que você está lendo o Evangelho de Lucas? Não era para estar lendo o Evangelho de Mateus? Sim, era, mas eu estou hoje no dia 8 de dezembro. É a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria, né? E aqui é necessário entender que, quando se fala de Maria, quase sempre se cita o Evangelho de Lucas, né? O Evangelho de Lucas, dos evangelhos sinóticos, é o mais recente, vamos dizer assim, ou o menos antigo, talvez seja melhor falar, na sua forma original, né? E uma característica de Lucas é que ele entrevista pessoas, ele mesmo fala isso, né? Lucas não conhece Jesus, conhece Pedro e Paulo, e ele entrevista pessoas. E isso nos chama a atenção para uma coisa. Lucas é o único que fala da anunciação, o que nos leva a pensar que Lucas conversou com Maria. Ele entrevistou Maria. Porque só Maria sabe como foi a anunciação, ela estava sozinha. E eu sei que hoje vai ter um monte de gente fazendo belíssimas homilias sobre a Imaculada Conceição. Vai ter um monte de gente falando um monte de coisa, e provavelmente todas as coisas estão certas, todas as coisas são justas, e eu não quero aqui ficar dizendo que uma interpretação é certa, outra interpretação é errada, porque eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso.
Essa visão que a gente tem que interpretar a Bíblia todos da mesma forma, do mesmo jeito sempre, é uma coisa meio que falaciosa. Isso não deve ser feito dessa forma. Então, assim, vamos evitar essa coisa. Mas eu quero trazer para vocês uma interpretação a mais. Uma interpretação provavelmente diferente de tudo que vocês ouviram até hoje sobre a anunciação de Nossa Senhora. E eu vou explicar de uma forma muito clara, muito transparente. Se você olhar a anunciação de Nossa Senhora, ela aparentemente não faz sentido. Como é que é, Bernardo? Não faz sentido. Se você olhar e entender esse momento pela ótica de Maria, pela ótica da sociedade onde Maria vivia, pelo contexto histórico e social que Maria estava, não faz sentido. Vamos deixar assim bem claro. Maria assinou a sentença de morte dela. Quando Maria afirma que está disposta a ser a mãe de Jesus, ela assinou automaticamente a sentença de morte dela. Porque ao fazer isso, ela fica grávida. E ao ficar grávida antes do matrimônio, ela vai violar um dos princípios, vamos dizer, religiosos mais caros entre os judeus da época e cá entre nós de boa parte dos judeus de hoje em dia. Então, assim, é algo extremamente estranho. Até hoje, para os judeus, o compromisso do noivado chega a ser mais importante que o compromisso do casamento. Para nós católicos, o matrimônio é um sacramento e ele tem todo um peso religioso, enquanto o noivado é um compromisso social. Para os judeus daquela época, o casamento é um compromisso social. Havia muito mais carga religiosa no noivado do que no casamento. E vamos nos lembrar que eles viviam numa teocracia. Portanto, o pecado era crime. Numa sociedade teocrática, ou seja, onde o governo é regido pela religião, todo pecado é necessariamente um crime. Então, Maria, quando fica grávida, ela comete um pecado e um crime. Bernardo, mas ela ficou grávida do Espírito Santo, ela concebeu sem pecado, ela está trazendo a mãe do Salvador. Pessoal, para nós é fácil entender isso. Para alguém da época era praticamente impossível. Para alguém da época isso era inconcebível. E, portanto, ninguém ia acreditar nela. E ela sabia disso.
Maria não era uma mulher leviana, uma pessoa bobinha, né? Oi, boa Eric, tudo bem? Como é que você está, rapaz? Boa noite, paz e bem. Maria não era uma pessoa boba. Maria não era uma menina inconsequente. Ela sabia que ao aceitar ser a mãe do Salvador e ficar grávida antes do matrimônio, ela assumia uma situação que ela colocaria numa situação extremamente frágil. E assim, pessoal, é muito, muito crítica a situação. Boa noite, Diácono, paz e bem. Obrigado, Eric. Vou deixar assim claro. Hoje em dia, no Brasil, é capaz de matar uma mulher porque ela ficou grávida fora do casamento. Hoje em dia. E olha que nós vivemos numa sociedade onde o feminicídio tem a maior pena existente. Se você cometer um assassinato premeditado, você tem uma pena menor do que o feminicídio. E mesmo assim, você encontrará homens capazes de matar uma mulher porque ela ficou grávida fora do casamento. Alguns vão até dizer que estão protegendo a sua honra. Alguns vão dizer que perderam a cabeça e vão querer justificar isso de algum jeito. Imagina na época de Maria, onde era legal e socialmente aceitável que essa mulher fosse morta. Bernardo, mas se essa situação é tão grave, por que Maria aceitou? Ah, Bernardo, eu sei a resposta. É porque ela sabia que ia dar a luz ao Salvador de toda a humanidade. Bom, pessoal, vocês estão romantizando a história, né? Porque ela seria morta antes de dar a luz, então o bebê não nasceria. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, não faz sentido o que Maria fez. E é aqui que a gente tem que trazer um outro conceito para a nossa vivência. Porque se você não entende determinadas coisas, tudo fica meio sem sentido. E eu vou dizer para vocês que se vocês nunca pensaram no que eu estou trazendo aqui para vocês, não tem nada demais. Porque eu lá atrás já tive essa mesma angústia, essa mesma dúvida, esse mesmo questionamento. Então eu não estou falando assim como muitos gostam de falar, como se eu soubesse tudo e os outros não soubessem nada, como se eu fosse uma grande autoridade na fé e os outros todo um bando de bobos e ignorantes. Não, eu estou falando com vocês de uma inquietação que eu já tive quando mais novo. O problema todo é que a gente ainda não entendeu com quem a gente está lidando. E sabe, tem uma segunda pista, quando o anjo fala com Maria e diz assim: também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Olha, nós estamos vendo aqui duas mulheres. Uma extremamente velha, porque já era estéril, já tinha passado da idade, e outra bem nova. Uma é esposa de um membro da classe sacerdotal, então mesmo que não tivesse dinheiro, tinha prestígio. A outra nem prestígio tinha.
As duas estavam se colocando em situações críticas. Isabel já era mal vista, porque além de ser estéril, o que indicava um pecado na cabeça do judeu da época, havia negado descendência a um membro da classe sacerdotal e que, portanto, era mais pecador ainda. Maria entrava numa situação onde seria entendida como pecadora. Por quê? Porque ela aceita. Porque Maria faz parte do resto de Israel. Sabe, esse é um conceito chave e que muitos se esquecem, muitos ignoram. Porque, na verdade, nós vivemos até hoje numa sociedade onde nós esquecemos dessa camada que é o resto. Quantas e quantas vezes nós tomamos decisões ignorando aqueles que são o que sobrou, o resto. Aqueles que estão à margem da sociedade, à beira do caminho. Aqueles e aquelas que não têm importância. Eu me lembro no meio da... Logo que iniciou a epidemia de Covid, se dizia assim, não, algumas pessoas têm que trabalhar, têm que continuar trabalhando. Por exemplo, quem é vendedor na quitanda tem que continuar trabalhando. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, nós vamos expor as pessoas para garantir o nosso bem-estar? Bernardo, mas algumas pessoas têm que continuar trabalhando para a sociedade poder rodar. Então nós vamos aceitar que algumas pessoas podem morrer. Sabe, pessoal, eu até hoje não me esqueço. O primeiro caso de Covid no Brasil veio por um turista que passou o carnaval em Milão, se eu não me engano, lá na Itália, voltou e chegou no Brasil e fez uma festa. O primeiro caso de Covid no Brasil. E a primeira morte, você se lembra? Foi de uma empregada doméstica. Eu outro dia perguntei isso, qual foi o primeiro caso? Algumas pessoas se lembravam, quando eu perguntei qual foi a primeira morte. A maior parte das pessoas não lembrava. E as que lembravam diziam, não foi um turista que veio da Itália? Ou seja, as pessoas esqueceram que a primeira pessoa a morrer de Covid no Brasil foi uma empregada doméstica. E não algum turista rico que foi lá para a Europa. Sabe, nós conhecemos e vivemos numa sociedade onde existem vidas que podem ser mortas, vidas matáveis. Deixa para lá, se morrer tá bom. Para eu garantir a ordem, eu tenho que ter uns danos colaterais e algumas pessoas morrerem. Tá bom. Do mesmo jeito que nós temos pessoas que não vale a pena gastar dinheiro com elas, vão dizer alguns. Outros vão dizer, não faz sentido, deixa para lá. Sabe, pessoal, eu fico olhando isso e fico pensando, que sociedade injusta a gente vive. Mas, Bernardo, o que isso tem a ver com o resto de Israel? O Papa Leão já disse para não colocar categorias políticas quando fala de fé.
Mas que categoria política eu estou pondo? De onde surgiu o resto de Israel? Quando Israel perde para Nabucodonosor e eles são levados para Babilônia, tá? Pode pegar lá o livro de Daniel, se você quiser, para ler sobre isso. Quem é levado? São os nobres e os ricos. Não leva a população, não. Levam os nobres e os ricos. Ou seja, quem não era nobre e quem não era rico foi largado, abandonado, porque era o resto de Israel. Ou seja, os pequeninos, os frágeis, os indefesos, aqueles que não tinham muito dinheiro, não tinham posição social, não viviam em belas casas. O resto de Israel são os desprezados da sociedade. E tenha certeza, mulheres de locais periféricos são o resto de Israel. E observe como é descrito isso. O anjo Gabriel foi enviado por Deus. Para onde? Para uma cidade da Galileia. Galileia não é terra de judeu, é terra de pagão. Ih, já começou mal. Qual era essa cidade? Nazaré. Se lembra do apóstolo? De Nazaré não sai nada de bom? Olha para onde ele foi. Para uma virgem prometida em casamento. Casamento para quem? Para um nobre? Não, para um carpinteiro. Ih! Essa mulher não tem nenhuma importância social. Vive numa cidade que não tem importância social, numa região que não tem importância social, numa região pobre. Pessoal, Nazaré era uma vilazinha naquela época. Nazaré não tinha sequer 1000 pessoas, devia ter em torno de 500 pessoas. Uma rua numa cidade como o Rio de Janeiro tem mais gente que isso. É disso que eu estou falando. Mas, Bernardo, eu não entendi ainda. Porque o resto de Israel é fiel ao plano de salvação. O resto de Israel sempre esperou o Messias e sempre foi fiel à promessa do Messias e sempre se comprometeu a ajudar o Messias no plano da salvação. O resto de Israel não é forte, não é poderoso, não tem exércitos, não tem dinheiro, não tem glória, não tem nada. Mas eles têm a fidelidade ao plano de salvação. Eles têm a esperança que, contra toda a esperança que eles têm não decepciona. Eles têm a esperança teimosa. Maria sabia no que estava se metendo, mas ela tinha esperança. Eu tenho a certeza que Deus não me abandona, porque Ele nunca abandonou o povo sofrido. Ele ouviu o clamor do povo pobre, sofrido, oprimido, seja no Egito, seja na Judéia, seja em Israel, seja onde for. E se você ainda tem dúvida disso, veja as outras vezes que Maria apareceu para a igreja. Nunca foi em momento de glória, nunca foi em momento de felicidade, nunca foi em momento de alegria ou de liberdade. Sempre em realidades de dor, sofrimento, pobreza ou opressão. Numa dessas. Maria não surge para pessoas ricas, lindas, maravilhosas. Quando tudo está bom, ela surge quando o povo precisa. Nota? Do mesmo jeito que os grandes santos da igreja, as grandes santas da igreja, são santos e santas que se manifestam nos momentos de dificuldade, de dor, sofrimento ou de opressão. É num dessas situações. Pode olhar
A imensa maioria é nessa situação. Porque é o resto de Israel que está ali o tempo todo junto de Deus, esperando o Messias. E se você aceita isso, você agora tem que atualizar. Porque, como diz Paulo, existe agora o novo Israel, o Israel de Deus, o novo povo escolhido, que não é mais por uma designação de descendência, mas por uma afirmação de fé e um compromisso de fidelidade. Se você realmente acredita em Jesus, se você afirma que Jesus é Deus, é o Senhor da tua vida, é o Rei do Universo, é o Senhor da história presente concretamente na vida das pessoas, você tem que decidir se você faz parte do resto ou não. Se você faz parte do resto, você tem que ser fiel ao plano de salvação. Mas, Bernardo, a salvação já existe, sim, mas ela precisa se realizar hoje na história. Hoje na história nós precisamos realizar a salvação. Trazer o reino dos céus à terra é o nosso compromisso. Se você é a favor da vida, seja a favor de toda a forma de vida. Se você reconhece a dignidade do ser humano, reconheça a dignidade de todas as pessoas. Se você louva a Sagrada Família, proteja todas as famílias. Viva uma vida plena, fiel a Jesus até as últimas consequências. Siga em frente, com coragem, mas acima de tudo com esperança. A nossa luta é enorme, os nossos compromissos são gigantescos. Nós não temos força, nós não temos poder, nós não temos influência, mas nós somos o resto. Os fiéis ao Senhor, aos fiéis ao plano de salvação, aqueles que seguem Jesus, mesmo sem entender plenamente, porque nós temos a esperança teimosa, a esperança sincera, a certeza que o Senhor não nos abandona. E eu sei que vira e mexe a gente fica ansioso, sem saber o que fazer, sem entender como resolver. E eu vivo dizendo, siga Jesus. E alguns às vezes falam, Bernardo, Jesus é inatingível. Eu não sei como eu poderia seguir Jesus. Eu não consigo pensar isso. Tudo bem. Pense como Maria agiria. Faça-se em mim a sua vontade. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Haja dessa forma, fiel a Jesus, sempre em frente, sempre buscando a palavra de Deus e a sua justiça. E tudo mais lhe será acrescentado. E tudo mais ocorrerá. Se nós vamos ver a grande colheita, eu não sei. Mas nós seremos semente, como Maria foi semente e germinou para nós. Da haste de Jessé, a flor mais bela do mundo. Amém? Vamos ver a hora, 8h05. Essa foi a reflexão de hoje. Não teve chamada, foi do improviso, foi da correria. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Amanhã eu prometo que eu faço live, eu prometo que eu faço chamada, eu vou fazer tudo direitinho, tá? Mas vamos em frente, vamos tocar continuando, tá? Bom, eu vou me despedir, deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós, por intercessão de Isabel e de Maria Santíssima. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal. Ih, caiu.